Haverá repressão, sim, e dura e implacável, mas apenas contra o crime e só contra os criminosos. Pode começar a gravar. Há quantos anos nós somos amigas, Flora? 62. 62, quando a gente entrou pra faculdade. Quando você entrou, eu estava lá já. Você já eu estava, conhecia, você já era mais velha. Eu era mais velha. A memória é importante para resgatar o passado. É porque a gente só pode resgatar o passado lembrando, né? Eu sou de família comunista, entendeu? Meu pai era do Partido Comunista, atuou até 64. Meus tios lá em Campo, todo mundo comunista. Caramba, eu era filha de comunista, cara. Quando foi em 64, nós rasgamos tudo, estantes. Meu pai mandou rasgar tudo. A gente procura a Estrada Sargento Miguel Filho. Essa aqui. É, que eu acho que é a maior. As ruas que nós queremos estão à nossa esquerda aqui. Eu sou de Coqueiral, do sul de Minas. Aí eu vim com o Rio, a minha mãe faleceu, eu tinha uma tia que morava aqui, eu vim morar com a minha tia. Eu era militante de um grupo tático armado da ALN, Ação Libertadora Nacional. Me exilei no Chile e voltei para o Brasil já com uma outra perspectiva, querendo fazer psicologia. Se você perguntasse para mim o que você quer ser, eu não queria ser nada, eu só queria derrubar a ditadura. Eu nasci, vivi até meus 9 anos em Parada de Lucas. Saímos de lá, né? Foi quando minha mãe se separou do meu pai e fomos morar em Benfica, né? Saindo de Benfica, viemos morar na Maré mesmo, né? Perto da garagem da Real, que pertence à Baixa de Sapateiro. E de lá viemos morar aqui. Aqui eu moro mais de 20 anos. A gente primeiro foi lá na administração, não constava nada Nós do tivemos nome que vir aqui algumas vezes, Várias como vezes. nós estamos aqui, sem dizer ao que vínhamos, né? A faculdade era toda politizada. E a minha turma de história era todo mundo de esquerda. Então, quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões e as pessoas estavam na dúvida, fizemos o seguinte: vamos chamar a turma antiga toda. Todo mundo da faculdade. Aí fizemos um grupo, começamos a telefonar. Tortura ontem, hoje e nunca mais. Nunca mais. Nosso grupo é tortura nunca mais, né? Como é que a gente começou a se articular? Pois é, o governo do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, um governo nacionalista, progressista, e de repente o secretário de Defesa Civil Da época, o José Raufeld Filho, nomeia para subcomandante, não, né? para comandante do Corpo de Bombeiros, isso, o Walter Jacarandá. o Jacarandá. O coronel Walter Jacarandá, o coronel Jacarandá, bombeiro. pois é, o Jacarandá que havia torturado uma boa parcela de presos políticos da Daquele época. período. É o iniciozinho, é abril de 85. E aí começa uma grande repercussão. E aí juntou as pessoas e vimos o seguinte, um grupo, 4, 5 pessoas. Quer dizer, não basta fazer denúncia de que tem um torturador no cargo público. Não. A gente precisa começar a chamar pessoas e fazer uma coisa mais
mas constante. A primeira reunião que a gente sentou, entendeu, nas cadeirinhas, foi essa aqui. A gente disse, com Halford presente, as entidades se retiram. E nunca mais o tal do Halford. E o Halford nunca mais pôde entrar no conselho e sentar. Porque não é possível, quer dizer, um conselho com a respeitabilidade e a credibilidade, com pessoas da sociedade civil, com tem representantes aí, representantes do Estado, que na próxima reunião o coronel Halford continue sentando-se ao lado para poder julgar e, quem sabe, até fazer parte da comissão que vai apurar esses crimes. De início, ficou muito em cima da questão da denúncia. De repente, a gente começou de abril, né? Abril, maio, junho, a gente fazendo reuniões, discutindo toda segunda-feira. A gente começou a perceber que havia um claro em termos de sociedade brasileira naquele momento, onde essas questões não eram faladas. Inauguramos ruas. Lembra que nós inauguramos umas ruas? A gente tinha que preparar o material todo, fazer pesquisa dos mortos e desaparecidos. Levantar a biografia de cada um. Fazíamos contato com as associações de moradores locais. Fazíamos lembra? todo um trabalho anterior com os moradores do bairro. Para preparar a inauguração. Sempre a nossa justificativa era a busca de pessoas desaparecidas. Era o seu irmão. Era a coisa que tinha vindo para o Rio. Isso, era a história que a gente usava de início. Sem nenhuma conotação política. Nós éramos assim, irmãos e estávamos exatamente. procurando um irmão desaparecido nos anos 70. Foi um levantamento de 3 meses feito por pesquisadores do grupo Tortura Nunca Mais. Eles examinaram os livros oficiais de registros do Instituto Médico Legal, compararam com as informações que já tinham e descobriram com nomes falsos ou identificados como indigentes 13 desaparecidos políticos. Em alguns, havia anotação de subversivo dada pela polícia na época. Os pesquisadores descobriram que os desaparecidos políticos do Rio eram enterrados neste cemitério, um dos maiores da cidade, no subúrbio de Ricardo de Albuquerque. Eles sabiam quem eles estavam enterrando. Eles sabiam que eram militantes políticos. Como é que eram tinha opositores. Porque alguns laudos em alguns dos laudos de encaminhamento. No verso estava escrito terrorista, inimigo da pátria. Inimigo da pátria. Então, para derrubar a ditadura, a melhor coisa era ou eu entrar para a Nacional de Filosofia ou eu entrar para o CACO. Aí chegou lá, tinha uma lista de cursos, escolhi lá, biologia. E aí foi aí que você conheceu o Lincoln? Bom, eu acho que o estudante deve participar ativamente da vida política do país. Eu acho que há uma tendência das lideranças serem mais radicais que o resto do movimento estudantil. Isso em virtude, principalmente, da liderança ter uma ligação muito maior com os acontecimentos políticos. Maré, paz no mundo e na maré, paz. Fez essa aula de grafite, ele gostava muito disso, entendeu? E eu não tenho que falar que ele era um filho mal criado, não, ao contrário, era muito amoroso, muito brincalhão, não podia me ver triste, que me abraçava, me pegava no colo, né, paz na maré, pedindo paz na maré. Ele estudava onde que você falou? Ele estudou aqui no Brizolão, fez o primário no Brizolão, né, no CIEP aqui, Gustavo Capanema. De lá ele foi para Vila do João, Josué de Castro, e depois foi lá para Teotônio Vilela, no Esperança. Quando ele não quis estudar mais, aí arrumou de cobrador de Kombi, pegava às 5 horas da manhã, né, aqui dentro mesmo, e depois fui trabalhar de camelô. O meu filho tinha 19 anos, o Tiago, trabalhava, estudava, porque ele queria fazer engenharia mecânica. Ele falou, mãe, eu quero fazer meu curso técnico porque eu pago a minha faculdade. Porque ele queria fazer, o sonho dele era trabalhar na Petrobras. O meu irmão entrou para a faculdade de medicina e logo foi, vamos dizer assim, conquistado, né? Foi recrutado pelo PCdoB, que tinha um grupo de militantes dentro da universidade.
Eles estavam se preparando para sair do Rio de Janeiro e fazer um trabalho de campo, como eles diziam, um trabalho com as populações rurais, né, com os camponeses, um trabalho de conscientização. O ano era 1972. A repressão política no Brasil estava no auge. A região do Rio Araguaia, entre Marabá, no Pará, e Xambioá, no Tocantins, um trecho de 150 quilômetros, foi o lugar escolhido por 69 militantes do Partido Comunista do Brasil para viver na clandestinidade. Eles tinham uma meta: começar pelo campo uma grande revolução contra o regime militar. E enquanto se armavam para a luta, ensinavam aos camponeses a doutrina do comunismo. Se nós soubéssemos ler, nós tínhamos que ensinar nosso vizinho que não sabia. Se nós tínhamos um pedaço de carne e nosso vizinho não tinha, nós tínhamos que partir e dar um pedacinho para ele. Aí eu dizia, e se brigar assim, se o exército vier e matar vocês? Aí a Cristina dizia para mim, ó, em cima do nosso sangue a democracia vai renascer. Mas muitos acabaram sendo capturados e mortos pelos soldados das Forças Armadas. Em dezembro de 72, quando há uma incursão do Exército na região e que o partido, então, me comunica que o Exército havia invadido um destacamento na região que seria a região do Araguaia. Daí para cá, não tive mais nenhuma notícia. A ossada encontrada ontem pelos legistas argentinos foi retirada hoje da cova do cemitério de Xambioá. O legista Luiz von der Brieder recolheu cada osso cuidadosamente e embalou em caixas. Esta ossada foi a descoberta mais importante desde que foram iniciadas as escavações na região do Araguaia. Logo que as imagens da primeira ossada apareceram ontem no Jornal Nacional, uma testemunha que mora aqui em Augustinópolis, no Tocantins, a 200 quilômetros de Xambioá, nos procurou dizendo que sabe de quem são aqueles ossos. A testemunha pode ajudar a identificar o esqueleto e reduzir para 58 o número de militantes políticos que desapareceram durante a guerrilha do Araguaia e até agora não foram encontrados. O comerciante Manuel Ferreira Nascimento diz que a ossada pode ser do guerrilheiro Paulo Roberto Pereira Marques, que na militância do PCdoB usava o nome de Amauri. O comerciante diz que reconheceu nas imagens a calça azul de tergal que Paulo Roberto usava sempre, inclusive no dia em que foi morto. O senhor Manuel diz que estava pegando madeira na mata quando o guerrilheiro foi cercado por 8 soldados do Exército e levou vários tiros. Um deles coincide com uma das fraturas que aparece no crânio do esqueleto. E se tivesse aqui, foi ele mesmo. Porque é a posição que o major tirou nele aqui. Se a gente entrar nessa, a gente sai na Praça Carlos Lamarca. Aí entra na Maurício Grabois. Então vamos tá bom? até a praça. Vamos até a pracinha. Como é o nome dessa praça, hein? Carlos Lamarca. E a senhora sabe quem Ali foi tem uma Carlos placa, Lamarca? gente. Não sei, mais ou menos. Não tenho a mínima ideia. Não sabe? Carlos Lamarca foi um capitão do Exército que saiu do Exército, formou um grupo de guerrilha, pegou em armas e combateu o regime militar que se instalou no país em 1964 e acabou sendo pego numa emboscada. E foi morto quando estava dormindo numa sombra de uma árvore. Praça Carlos Lamarca, tá lá. O meu irmão, dá para até identificar o corpo carbonizado foi terrível aquilo, pelo tipo de rosto, né? Pela compleição. Dá para identificar o Almir, que eu conheci pessoalmente, era um secundarista companheiro dele. O Vitorino eu não conheci. Os 3 estavam com carbonização completa, dentro do carro, completamente queimado o carro. E a Ranúzia estava ao lado, com o corpo preservado, ao lado de um revólver,
Uma foto que já tinha sido divulgada na Veja e no JB verdade, da é época. verdade, da época. Como tendo reagido à prisão. Na verdade, os documentos que a gente conseguiu na abertura dos arquivos, tanto mais dos arquivos do DOPS, né? Foi. Mostram que eles foram presos, todos eles foram presos naquele mesmo dia. As prisões começaram na manhã do dia 27 de outubro, por coincidência, meu aniversário, né? É mesmo, Romildo? 27 de outubro, Foi um presente da ditadura brasileira. Foi no dia que eu fiz 21 anos, presente de maioridade. Cercaram a minha casa, eles pegaram a minha mãe e minha irmã, meu irmão chegou mais tarde da faculdade, também foi preso. Militante era eu, porque a minha mãe foi presa, minha irmã foi presa e torturada, meu irmão foi preso. E aí a gente vai e começa a fazer a reunião. Toda segunda-feira. E marcamos, vamos ter como referência as segundas-feiras aqui no sindicato para a gente poder dar continuidade. Num primeiro momento, algumas pessoas que inclusive foram a favor da denúncia, primeiro tinham medo, porque a gente não vivia numa democracia. Havia todo o aparato de repressão que estava aí e continuava existindo, todo montado e olhando a gente, acompanhando, tomando informações, havia o medo. Segundo, as pessoas já estavam um pouco desacreditadas e não tiveram noção do alcance do que significava a luta que a gente estava propondo. Porque lutar por tortura nunca mais, resgatar os mortos desaparecidos, resgatar nossa história, ter o objetivo de ir para a sociedade, resgatar tudo isso e denunciar e homenagear e dizer os que morreram não eram bandidos, não eram nossos heróis, foram pessoas que deram sua vida, foram de uma generosidade sem limites. Isso tudo não estava sendo dito. A primeira coisa que fazem quando você era é de colocar durante 48 horas, a evolução e alguns ainda têm sequelas de 7 graus. jovens militares até causar hemorragia interna. Você tá vendo? A escola Lincoln Bicalho Rock. Aqui a entrada. É uma passeata. Professora Mara e a turma me serviu. Bom dia. Olha que fofo. Tenho certeza que as mudanças sociais vão se realizar no Brasil. Que é uma questão mesmo de evolução histórica, né? A gente não pode dar um passo atrás na história, né? A minha vida e a dele será dedicada à política. Fora dela, nada tem sentido. Ela é Lincoln, Bicalho Rock, nossa escola de valor. É por toda a emoção que cantamos essa canção. Reunidos nessa história, construímos essa nação. Lincoln, Bicalho Rock, nunca iremos te esquecer. E mesmo que o tempo passe, voltaremos pra te ver. Aquela ali deve ser Maurício Grabois. Aquela ali deve ser Maurício Grabois. Vamos ver se é essa. A rua do seu pai. Agora eu tô ficando emocionada. Vitória. Tem outra ali, Vitória. Meu pai foi deputado constituinte de 46. Meu pai entrou no Partido Comunista aos 20 anos de idade. Meu pai foi comandante-chefe da guerrilha do Araguaia e morreu em 1973 com 61 anos de idade. Né? Morreu como ele queria.
morreu lutando. Ele escreveu 2 cartas que eram entregues para mim através de companheiros. Era mais para a mamãe a carta, né? Porque ela era mais carinhosa também, o papai era mais duro. E ele foi contra terminantemente a ida dele, disse que era o tempo inteiro que era um suicídio, e ele tinha razão. E a verdade é que ele tinha razão. Então, eles saíram meio estremecidos. E aí a gente também enviava carta nesse mesmo esquema, né? Meu pai escreveu, o que eu acho que foi assim,
Eu me lembro do dia que foi isso? 89. 89. 89. O Que a Moraes gente- chegou indignado. e Foi. disse, gente, 31 de março, esses bandidos com a medalha do pacificador premiando torturadores. Ela não dói Nós código. temos que criar nossa medalha. Sônia foi assassinada aos 27 anos sob bárbaras torturas, juntamente com Antônio Carlos Lama. Foi torturada durante 48 horas. Com a introdução de um objeto condutente, cacetete da PM, nos órgãos genitais, até causar hemorragia interna. Sônia Maria, nós te amamos. É uma das coisas bonitas a entrega da medalha Chico Mendes, todos os anos. A primeira medalha, quer dizer, eu lembro que foi Dom Paulo Evaristo Arnes, foi o primeiro a ser, um dos primeiros a serem homenageados, Apolônio de Carvalho, que era... Apolônio, inclusive, ele foi homenageado e ia em todas as medalhas, Todas. né? Porque a gente chamava Apolônio para dar as medalhas também, né? Ele saiu dizendo que ia na casa de um colega buscar um caderno. Ele estava de bicicleta. De bicicleta. E o que aconteceu? Eles mandaram o meu filho parar. Meu filho parou, saiu da bicicleta, levantou a camisa, botou a mão para cima. Meu filho e os outros policiais dando tiro para cima para simular que era um tiroteio. E essa hora da manhã os traficantes estão dormindo, ninguém está acordado na rua. Que horas eram? 9h30 para 10 horas da manhã. Essa hora não é hora de Não é hora. Então, meu filho foi caminhando até perto deles e eles levaram meu filho para trás de um trailerzinho que vocês vão ver lá e deram 2 tiros a queima-roupa no meu filho, de fuzil 762. Eu faço parte do Posso Me Identificar. É um movimento que surgiu no Morro do Borel em 2003, onde 4 jovens foram executados por policiais e tratados de bandidos. Eles apresentaram armas e drogas, disseram que eram traficantes, que morreu num confronto auto de resistência. O meu filho não morreu na hora. Ele pediu para não morrer, que ele era trabalhador, que tinha uma filha. Aí, quando uma pessoa que foi testemunha ouviu, abriu a porta, ele botou o fuzil em cima dela e falou, se você não entrar agora, você vai morrer também. Então, ela escutou meu filho gritando, eu sou trabalhador, eu tenho uma filha, policial com fuzil em cima dele, que ele só estava baleado nas pernas. Você vai morrer porque você é bandido. E nisso deu mais tiros e não ouviu mais os gemidos dele. O meu filho tinha marca de bala tatuada, que é a bala que tem o tiro que eles dão com a arma encostada. Ele levou 5 tiros, todos levaram tiro nas costas e na cabeça. Mesmo assim, eles disseram que foi auto de resistência. Foi preso aqui no Rio de Janeiro, lógico que ele caiu aqui no Rio de Janeiro, morava num bairro chamado Abolição, que é perto de Engenho de Dentro, e em meia hora ele tinha um ponto, que eu chamava um ponto. Esse ponto ele ia encontrar com algum companheiro. Ele olhou para o relógio assim, meia hora eu tenho que estar, saiu. Nunca mais voltou. Qual era o partido que ele tinha ligação? Partido Comunista. Que partidão? Partidão. Você me fez rir agora. Tô gelada, mas ó. Quando o Lincoln era vivo, ele gostava muito de você, não sei se você gostava também muito dele. Quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, ele era uma liderança. Sabe o que é isso, né? Uma pessoa que se destacava, assim, sabe? Pelas suas ideias, pelos seus ideais.
Então eu fiquei muito fascinada, né, por aquela pessoa, né? E então depois eu consegui namorar o Lincoln. E aí a gente casou em 67, evidentemente fomos muito apaixonados. Tivemos a Tatiana. Se você estivesse no lugar de seu pai naquela época, você faria tudo o que ele fez? Eu acho que eu faria a luta, né? O que ele queria, que tivesse mais direito para todo mundo, eu acho que eu faria, mas eu não queria ter morrido que nem ele, não. Já começa a 76. Não, não achamos também. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos no computador e aí a gente vai ver o que tem na Arquivo Nacional em Brasília, porque eu acho que é uma possibilidade de sua pesquisa. Serviço Nacional de Informações, Comissão Geral de Investigações e Conselho de Segurança Nacional. A senhora tem que aguardar a resposta. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Então tá certo. Não achamos nada, pelo menos não nesse momento. Tinha uma ordem de serviço para isso, para levar fulano para tal lugar. Isso tem. Onde é que está isso? Em algum lugar está. Não venha me dizer que não tem, porque eu não acredito. Em algum lugar está. E se não está, é amostra. E por que não está amostra? Porque eles não querem mostrar. Porque eles não querem, porque se faz isso, se eles liberam essa informação, estão lá os nomes dos torturadores. A Flora nunca foi presa, né, Flora? Eu não, eu sempre escapei. Flora ficou na clandestinidade braba. Flora com 2 crianças pequenas, né, Flora? Ficou numa brabeira de uma clandestinidade. Até 72. Eu Alcir saí do foi país. preso 2 vezes, Alcir né? foi preso 2 vezes e eu escapei as 2. Os caras atrás de você, que disseram loucos muito atrás de incompetentes. Muito incompetentes. Eles disseram, foram muito incompetentes. Que bom que a gente já consegue Na segunda, rir, né? tem que rir. Então, a gente saiu, aí fomos para o sul e pegamos um avião e fomos para o Uruguai. Atravessamos de avião. Foi a coisa mais louca. Porque aí a gente montou um esquema, eu e ele. Montamos um esquema, saímos só nós 2, sem filho, né? As crianças ficaram. Eu fui presa no período mais brabo da ditadura do governo Médici, 1970. Agosto de 1970. Aliás, nesse período, nós estamos em setembro, eu estava presa. Fui presa em 24 de agosto, fui solto, fui liberada, porque eles não conseguiam comprovar nada contra a gente. Porque eu não era do Partido Comunista, não era do MR8. Né? Eles estavam me acusando de ter participado do sequestro do embaixador norte-americano, apenas tinha dado uma infraestrutura, uma pequena infraestrutura que o Gabeira e alguns outros companheiros ficaram lá em casa, né? Foi o documento que eles encontraram lá em casa, com a denúncia que fizeram, a tal denúncia anônima, encontraram tal documento, que era um documento que ficamos 2 dias no DOPS, ninguém sabia dizer de onde era, a gente dizia, não sei. E foram pro DOI-CODE. Aí fomos pro ali é que a cobra fumou, né? A primeira coisa que faziam quando você era presa é te colocar nua. Eu fui abusada sexualmente, como a maioria das mulheres foi. E poucas realmente revelam isso. Eu fiz 2 cirurgias enquanto estava presa, porque eu perdi um rim. Eu perdi o esquerdo, né? Tem uma aqui de 20 e uma de 10. As outras são pequenininhas. Isso aqui que me deram choque, que ficou inflamado. Eu acho que a principal é de cabeça mesmo. Que é a tentativa de te destruir como pessoa, destruir mesmo. E vários foram destruídos. Vários enlouqueceram, outros se suicidaram, muitos foram assassinados mesmo. E alguns ainda têm sequelas bastante graves, não só do ponto de vista físico, mas psicológico, né? O grupo faz um belo trabalho em cima disso. Saiu até no jornal, né? Foi feita até uma matéria, ó, torturados rompem o silêncio com terapia contra a violência. O nosso trabalho é justamente criar condições para que as pessoas possam quebrar esse silenciamento. Não é? De que maneira o dispositivo grupal é um dispositivo por excelência, porque ali estão seres humanos com vivências variadas, experiências variadas, que, ao falarem sobre suas experiências, eles podem criar não só uma interlocução que é necessária, como também experimentar outros modos de percepção e de sentimentos e de existências, de
produção de novas subjetividades, de outros olhares sobre as suas experiências. E compartilhar essas experiências também permite sair desse isolamento que muitos de nós fomos submetidos. As pessoas que vinham tendo essas experiências nas suas vidas viviam isso de forma muito particular. Porque são experiências altamente dolorosas, né? Experiências de tortura, de sofrimento, da perda de uma pessoa muito próxima, da violência institucionalizada que a gente viveu na época da ditadura, mas também porque isso ficou no baú do esquecimento, porque havia efetivamente um movimento no sentido de silenciar essas experiências. E hoje em dia eu falo tranquilamente de todos esses acontecimentos, né? Esse período, e inclusive isso tem um valor para mim assim político, sabe, de denunciar, vamos dizer assim, de fazer a ponte com o presente. Eu tive lesão coronariana, hipertiroidismo, arritmia, meu sangue coagulou, aí não estava assim, quase que eu tive trombose, amputa as 2 pernas, aí depressão, sabe? Vai desencadeando tudo. Tudo isso depois que aconteceu esse acidente com meu filho. Então a família fica destruída, fica desestruturada e meu marido agora bebe muito, porque é uma saída que ele tem. Quando a gente tem um filho, eu acho que não tem coisa que se compare a um filho, né? Quando você tem um filho, agora quando você perde, é um pedaço. Então você é amputada, você fica amputada. Então alguma coisa você tem que fazer para compensar. E eu acho que essa luta é que compensa. Porque a gente tem que transformar a dor em luta. A minha luta agora é essa, ajudar os jovens, ajudar a minha comunidade. Eu já tenho vontade de sair de lá, porque eu tenho que passar, às vezes eu tenho que passar onde meu filho foi executado, onde ele caiu. Aí é muito triste, sabe? Mas eu quero ficar lá, porque eu quero ajudar eles. Eu quero uma vida melhor para eles. E mesmo que eu não veja, mas os meus netos, alguém vai ver, que vai melhorar. E como é que você chegou lá ao grupo? Como é que você conheceu o grupo Tortura Nunca Mais? Eu fui procurar psicóloga, né? Aqui na Vila do João. Cheguei lá, fui muito bem recebida, que eu estava péssima, conhecida na Vitória, né? A Tatiane, né? Que foi minha psicóloga. Trabalho clínico, doutor Marcos, é um pai para mim. Tem toda a paciência comigo quando eu chego lá chorando, né? Que eu chego chorando no consultório dele, reclamando, chorando, né? E ele me dando todo o apoio. Tem todo o apoio, quando eu não vou ele fica preocupado, sabe? Procura, liga. Vamos lá na Marcos Nonato Fonseca. Ela é mãe do Marcos, foi um grande brasileiro, um menino jovem. Ela é a mãe dele, tá? Você sabe quem ele foi? Vamos chegar perto dele. Vem, galera. Fala, galera. Fica até emocionado. Um garoto que estudante, saiu de casa com 16 anos, se envolveu com a política e acabou morto em São Paulo. E ganhou essa rua com o nome dele. E o Marcos foi assassinado com 19 anos dentro do quartel da Polícia de São Paulo, Polícia Militar. Foi morto lá, foi preso num restaurante com mais 3 amigos. Henrique, qual é o nome daquela rua ali? Preferia não lembrar, preferia não ter que lembrar. Preferia ter meu filho. Infelizmente é a vida, né?
E você tem endereço assim escrito em algum lugar? Rua Marco Leonardo Fonseca? Como assim? Uma conta de luz, uma conta, tem? Mostraria? Tem alguma coisa assim à mão? Como é seu nome? Denise, então o número da Rua Marco Leonardo. Às vezes fazer uma pesquisa, meu marido, Itaí José Veloso. Mas ele não morreu exatamente. Não, ele não foi morto, ele é desaparecido político. Morto a gente tem um corpo, eu não peguei, não tenho um corpo Pode botar dele. ele desaparecido político. Foi preso e desapareceu. Como a senhora reagiu ao saber que Lincoln morreu? Saiu no jornal, nas primeiras páginas do jornal, que um terrorista tinha sido morto em combate, né? Vamos dizer assim, em embate com as forças de repressão. E, na verdade, não foi nada disso que aconteceu. Entende? Na verdade, ele foi morto no doicode e depois foi levado para ao lado do pavilhão de São Cristóvão, ali em São Cristóvão, e eles botavam o cadáver da pessoa com tiros, né? Existem essas fotos dele morto e diziam que foi em embate com a polícia. Não foi, foi em tortura, porque não poderiam admitir que ele tinha sido torturado, que isso é ilegal. Ninguém pode pegar uma pessoa, levar para um órgão oficial, um órgão do Estado, um órgão do município ou federal e matar. Isso é ilegal, isso que existe hoje em dia. Porque isso que aconteceu com Lincoln existe hoje em dia também. Está acontecendo demais. As pessoas são pegas, são levadas para as prisões, são torturadas. As prisões se assemelham a isso aqui, ó, porque também são fábricas de tortura. Isso daqui são as fotos, quer dizer, não são as fotos, né? São xerox do corpo, né? No pavilhão de São Cristóvão. As fotos, olha. O rosto. Eu vou encaminhar, então, o pesquisador para ele ver se encontra. Ai, meu Deus, dá um pouco de força em mim. Agora, proteja. Senhor, Senhor, reina nosso Rei, seja feita a vossa vontade. Bastante coisa até. Vou levar. Tá.
Acho que a gente entrou no IML numa sexta-feira à noite. Eu liguei para meus pais e minha mãe acabou vindo a falecer naquele mesmo final de semana de um AVC inexplicável. Verdade. Era uma pessoa Verdade. saudável. Verdade. Eu acho que mamãe era... Papai não, papai era comuna antigo, né? Sindicalista, materialista, meio stalinista até hoje, né? Mamãe não, mamãe era uma pessoa muito, como eu diria, religiosa, aquela coisa toda. E eu acho que no fundo, minha mãe, ela, apesar de todas as evidências que nós tínhamos, De que o Ramiro estava eu acho morto que ela, mesmo. no fundo, ela guardava Que ele uma pudesse esperança secreta, totalmente... não tinha base real nenhuma dela ter essa esperança. Mas ela guardava uma esperança de que o filho tivesse vivo. Pudesse estar vivo. É. Como todas as mães. Aquele negócio de não ver o corpo, né? Como todas as mães. Né, Parece que é um negócio muito de mãe esse negócio, né? De não ver, de enterrar, de ver o corpo. É aquela coisa que é a invenção da figura do desaparecido político que foi feito pela ditadura brasileira, exportada pelas demais ditaduras latino-americanas. Isso é de uma perversidade atroz, né, Romildo? A gente que lida, você é familiar, eu que não sou familiar, sou ex-presa, mas que lido com os familiares, é uma coisa de uma perversidade, né? Porque você continua torturando o cara até a morte, o familiar. Para este engenheiro carioca, foi o dia mais esperado das últimas 3 décadas. Desde 71, Gilberto Molina procura pelo corpo do irmão, o ex-guerrilheiro Flávio Molina, morto sob tortura nas prisões do antigo DOI-CODE e enterrado com um nome falso. Quase 20 anos depois, a abertura do maior cemitério clandestino já descoberto no país, a Vala de Perus, representou uma esperança para a família. Na época, 2 desaparecidos políticos chegaram a ser identificados, mas a investigação das outras 1.048 ossadas parecia sem fim. A família já havia tentado a identificação de Molina nos laboratórios da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais e também em 3 países, na Inglaterra, na Colômbia e na Argentina. Somente 15 anos depois da abertura da Vala de Perus, as provas científicas levantadas pelo Ministério Público Federal aqui de São Paulo puseram um fim à longa espera. Agora, o engenheiro Gilberto Molina pode finalmente chorar a morte do irmão. Acabou com uma agonia da família que já dura mais de 30 anos. Desde aquela época até hoje, a tortura que matou meu irmão se prolongou na família até hoje. Sua mãe, como é que está sua mãe? Está muito fraca. Esses anos todos, a saúde dela foi enfraquecendo. Essa série essa perspectiva de identifica, não identifica. Ela foi ficando fraca cada vez mais, ficou cega. E depois do enterro do Flávio, como é que ela reagiu? Ela melhorou? Ela se sentiu bastante aliviada, sabe? Depois de 34 anos aguardando a identificação do Flávio. Rotulava como terrorista, hoje em dia rotula como traficante. Né? A quantidade de jovens entre 18 e 25 anos que são mortos, né? Uma quantidade enorme, né? É um genocídio. Né? Só muda o local, mas os personagens são os mesmos, jovens, pobres e negros. Porque nas comunidades parece que a vida de um morador da comunidade não vale nada. Então a mídia só aparece para contar os mortos. Só aparece isso, quantos morreram. Traficante morto pela polícia. Para a gente é muito importante porque ninguém ouve a voz da gente, sabe? Ninguém ouve. Então a tortura nunca mais está junto com a gente, desde o início. Você se vê como um não humano, como uma pessoa diferente. E para o não humano vale tudo. Né? Para o dito perigoso, né? Para o dito diferente e perigoso, que está colocando em risco a segurança do regime ou a segurança da sociedade, né? Muitos não quis testemunhar com medo. E eles são aqui do batalhão? Lá
lá da Maré, da Nova Holanda. 22. Da 22ª. E eu vou, e pelo meu filho eu vou, pelos meus filhos. Se eu sempre briguei, sempre lutei por eles vivos, por que depois que ele morre eu vou deixar de lado? Não, eu quero justiça. Eu quero justiça, porque senão isso não vai se acabar. A operação foi com 16 policiais. Só 5 foram indiciados. 2 já foram absolvidos, tem 3 que estão presos, desde dezembro de 2003. O policial que foi indiciado e que foi solto, ele olha para mim com um fuzil assim, como quem diz, eu estou aqui, eu voltei. E a gente sabe que ele participou, mas não tem como provar. Então agora a gente está pedindo a reparação, porque que o Estado mostre a sua reprovação, a reprovação total dele contra os atos dos seus agentes. Na primeira instância nós perdemos e agora nós ganhamos em segunda instância e vai ter a terceira. Não foi a força, o exército que foi processado, foi o torturador que foi processado. Então ele vai ter que pagar do próprio bolso. E não adianta eu estar lutando aqui fora, eu, meu marido e outros pais estarem lutando, porque tem que vir de dentro para fora. Tem que vir deles lá. Eles têm que começar a punir. Quando houve o julgamento, que o oficial que foi absolvido aqui no Rio, ele foi absolvido porque o advogado dele falou o seguinte, ele não fez mais do que ensinaram a ele que ele teria que ser, por isso ele foi absolvido. Essa é a relação de todos os militares brasileiros que fizeram a Escola das Américas desde 1954 até hoje. O grupo Tortura Nunca Mais comparou os nomes da lista com a relação dos militares denunciados pela Arquidiocese de São Paulo, no documento Projeto Brasil Nunca Mais, um levantamento sobre a repressão e a tortura nos anos 60 e 70. O grupo encontrou 19 militares brasileiros que aparecem nas duas listas. 2 instrutores e 17 alunos que participaram desses cursos em diferentes anos, nos anos 50 e 60, né? E que participaram efetivamente de torturas. O brigadeiro Bournier fez o curso da Escola das Américas em 1967. Ele fez o curso de contra-espionagem e também está na lista como acusado pela tortura e morte do desaparecido político Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel. Alô, brigadeiro Bournier? Brigadeiro, é o André Luiz Azevedo. Nós estamos fazendo uma reportagem sobre a Escola das Américas e queremos confirmar se o senhor participou como estudante na Escola das Américas. Não participei. Mas consta o senhor João Paulo Moreira Bournier, não é o senhor? Senhor. Mas, quer dizer, aqui consta como o senhor, como coronel, tendo participado da Escola das Américas. Eu não participei, eu era aqui da Aeronáutica do Panamá. Porque está havendo uma grande polêmica nesse momento sobre se a Escola das Américas... A mim não me interessa. Ok? Não, mas a denúncia é que a Escola das Américas teria servido para práticas de ensino de tortura. O seu comandante militar poderia ter acompanhado isso, não é? Eu não acompanhei, não. O senhor tem conhecimento que a Escola das Américas teria servido... Por favor, eu não desejo nenhuma declaração. Sim, mas essa... Boa noite ao senhor. De todos os militares procurados, o único que concordou em gravar uma entrevista foi o general Hélio Ibiapina, atual presidente do Clube Militar. O general também está na lista do grupo Tortura Nunca Mais. Ele foi da turma da Escola das Américas de 1966. Ele se formou em espionagem militar. O senhor, por exemplo, fez curso de informação e contra-informação. Em que consiste esse curso, basicamente? É isso, só das regras, de aplicação das regras estabelecidas naquela época, para se colher as informações, para tratar com prisioneiros de guerra, coisas assim. O senhor observando toda a escola, uma das acusações que estão fazendo nos Estados Unidos agora, inclusive de ex-professores, é que a escola era de fato um centro para ensinar tortura, um centro para ensinar torturadores da América Latina. Isso eu não posso dizer, porque a minha possibilidade de observação não chegava
Até esse ponto, se existia lá, eu não vi, né? O Major Blair, que foi professor da escola até 1993, confirma. É um fato inegável. Há mais de 30 anos, a escola treina torturadores. É o seguinte, desse prontuário aqui que ele pegou, ainda tem mais 18 prontuários só de sua esposa. Não sei se isso ajuda no meu coisa do Estado. Aqui também não é, porque aqui tudo não é, aqui não é. Já vi até ali, Antônio não é também, essa folha também não é. Como é que ela vai saber qual é a página que tá? Porque tá meio... Tá muito enrolado. Você pode ter essa documentação, de repente, pedir algum ressarcimento do Estado, porque está previsto. Não, eu sei, inclusive, eu estou com a entrada. Você já deu entrada, né? Deu entrada, só que tem que eles me deram, sabe por quê? Indeferido, porque eu não tinha comprovante de nada, que é onde meu marido foi preso, não sei o quê, mas aqui tem alguma coisa. Tudo bem? Olha, depois de volta a vida, eu consegui um documento que eu mais precisava. Mas foi um dos mais importantes, que até então eu não tinha. Eles disseram que meu marido tinha sido preso no DOPS. O documento é fundamental, onde cita que ele foi preso. Foi preso. Né, e aí É um documento importantíssimo para provar a questão da... listagem dos companheiros também, se ele está dentro dessa listagem, que ele foi preso. Então a gente pega essa documentação, junta no requerimento para a gente dar entrada agora na comissão. Getúlio Era um cara altamente capacitado, né? O Getúlio, pela história que eu sei dele, tinha curso de treinamento em Cuba. Era um quadro político importante do PCBR, era uma figura importante, né? Era um cara... Getúlio era operário, né? Ele era da Baixada, de Caxias, né? Isso mesmo, Mas tem um loteamento lá em Caxias com o nome dele, né? Aí então, nós temos o Valdir Salles Saboia. Valdir Salles Saboia. Que era um soldado da PM do estado da Guanabara na época, né, que tinha caído na clandestinidade. A Maria de Lourdes Vanderlei, que era mulher do Paulo Pontes, preso político pelo PCBR em Salvador. Que foi morta também junto com o Valdir Salles Saboia, lá em Bento Ribeiro, salvo engano. Arrombaram a casa e... Eles criaram também uma coisa de enfrentamento, mas as fotos que a gente tem mostram claramente que umas marcas de tortura, inclusive, na Lourdinha. Na Lourdinha. A Lourdinha está com marca de tortura. É verdade. Né? E, além deles, nós temos dois nordestinos, que é o José Silton Pinheiro, do Rio Grande do Norte, secundarista. José Silton Pinheiro. E o Bartolomeu, que eu não estou lembrado... José Bartolomeu de Souza. José Bartolomeu de Souza. Que era de Pernambuco, secundarista também. Isso. Pelo PCBR, em 73, em outubro, tem a Ranúzia Alves Rodrigues. Que era uma enfermeira. Que era uma enfermeira. Tem o Vitorino Alves Moitinho, que era um capixaba. Tinha o... Almir Custódio de Lima, que era um secundarista um estudante. Já era companheiro do meu irmão nas lutas estudantis de Recife, era um estudante secundarista. E meu irmão, Ramírez Maranhão do Vale, que caiu na clandestinidade em 69. Ainda enquanto secundarista. Então, fora esse pessoal do PCBR... Esses são 9. Aí nós 9. temos o Mário de Souza Prata, que era um estudante de engenharia da UFRJ. Qual era o partido? Tá? Do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Tá? Depois temos aquele Wilton Ferreira, da VAR. Era o mecânico. Era o mecânico, gráfico. Na grande queda da VAR, lá na Zona Norte. Isso. Da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, né? Zé Gomes Teixeira, da VPR. Vanguarda Popular Revolucionária, Isso. Né? Quem é que falta? Faltam 2. Dois. Que a gente não está conseguindo identificar. Guilhardini, não.
Era já de idade, era uma pessoa já, e era do Comitê Central do PCdoB, Luiz Guilhardini. Isso mesmo. A mulher foi presa, o filho menor foi preso quando ele foi morto. O menino, inclusive, foi torturado na frente da mãe. Merival tá aqui, é o que faltava. Pronto. Gente, é o que faltava. Merival Araújo. Era um estudante da LN. Foi torturado. Falta pedaços. Isso, ele tá aqui. Merival Araújo, fechamos os 14. Nossa memória não tá tão ruim assim, não. Tão velhos assim. Não tá tão, isso fecha aqui, a vala de Ricardo Albuquerque. A vala clandestina. Fecha, né, Romildo? A Santa Casa não gosta. Não fecha a vela, mas é clandestina, não consta em lugar nenhum. Fecha 3 pontinhos, porque é possível que ainda hajam outros militantes enterrados aqui. E nós não conseguimos que a gente não conseguiu identificar. Agora, eu queria saber quando é que a gente vai buscar aquelas pessoas que estão enterradas naquele cemitério lá no subúrbio. Porque eles foram os primeiros. Vocês vão combinar de buscar? Olha, tem que buscar, tem que fazer uma sepultura para eles. Eles não têm. E vocês vão combinar? Não sei, eu acho que tem que fazer. A gente tem que fazer isso um dia, né? Fazer logo, né? Fazer logo. Olha, tá o pessoal todo aqui morto nessa época. Aí tem muita gente morta. E quando eles me deram esse papel, que a Ana ficou empatucada, eu não dormi. Mesmo com não dormi. Porque, imagina, né? A gente, olha a gelada que eu fico. Porque é anos e anos você dizendo que seu marido foi preso, seu marido foi isso, foi torturado, foi morto. Onde? Quem fez? Pô. Bom dia a todos. Nós iniciamos mais uma sessão ordinária da Comissão Especial de Reparação a ex-presos políticos. Itaí José Veloso, em votação, processo E3272-2004, que é um recurso. Esse processo já havia sido julgado e, por falta de provas, havia sido indeferido. Houve recurso. O recurso também não trazia nenhuma novidade em termos de prova. E eu pedi, então, que incluísse, no dia 8 de agosto, eu pedi que incluísse, mantive o meu voto, e pedi que incluísse pauta para julgar esse recurso. Nesse interregno, no dia 16 de agosto, a viúva, é um processo que tem por interessado uma viúva, Ivanilda Veloso, do senhor Itaí José Veloso. Ela apresentou a prova, então, devidamente autenticada pelo arquivo público, da prisão do interessado. Submeto o presente processo à comissão, não me opondo à concessão da reparação, já que há provas da prisão em órgão do Estado. Assim sendo, com o registro acima, submeto o presente processo aos meus pares para a decisão do recurso. Doutora Elizabeth. Eu voto pelo deferimento. Doutor Sidney. Com a relatora. Doutor Francisco Capelo. Com a relatora. Então a votação acolhe o recurso, meu voto também pelo deferimento do recurso do processo 0072. Eu sou chegadinha a pedir meus santos. Eu sou muito devota de Santo Antônio. Aí eu cheguei alguns dias e disse assim, seja o que Deus quiser. E o Itair tem um retrato dele lá no meu quarto. Tem a placa, tem tudo. Aí eu olhei, tenho sonhado, Itaí, eu vou lá para o julgamento. Seja o que Deus quiser. Onde você estiver, a sua força, você vai me ajudar. Toma conta. É um alívio. Felicidade eu teria que ter meu marido aqui. Isso é que era felicidade, entendeu? Agora, não é uma ganha de 20 mil reais que ele faz feliz. Sim, é uma justiça. Eu acho. Deveria ser uma justiça, porque eu fui à luta. Que o mais importante nesses processos aqui é que isso vai ficar registrado para a história. Nunca mais
Nesse momento tem alguém sendo torturado em alguma delegacia policial, em algum presídio. Sem dúvida. Algum jovem dito infrator em algum desses estabelecimentos de reeducação, como eles dizem, né? Eu acho que essa experiência da gente, com relação à questão da tortura, da ditadura, eu acho que dá uma cancha muito grande para a questão dos direitos humanos hoje, né, Flora? Sem dúvida. A voz de Flora acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. E eu acho que a conversa acabou também. Vamos encerrar, eu acho que está bacana, né? Eu acho que ficou, eu acho que falamos sobre tudo, entendeu? Bem editado vai dar. Thank you.